Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Antídoto. Estamos no episódio 59 e hoje temos aqui um assunto super especial e um convidado também, mas mais do que especial é ele, o nosso mestre Orlando Pavani, que mais uma vez está conosco aqui, já dando a sua risada tradicional. Pavani, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 59 do Antídoto. 59, cara, é. Tá passando, hein? Tá passando, hein? Eu acho que quando você começou, você tinha cabelinho preto, hein? Eu tinha. Eu tava falando aqui, eu sou quase baby boomer, né? Quase baby Bateu boomer. na trave, né? Bateu na trave. É um privilégio estar aqui novamente com um convidado especial. A conversa do bastidor já foi um programa à parte aqui. Já, né? A gente devia ter gravado, né? Devia mesmo. Devia ter né? Colocado ali a câmerazinha ali para gravar. Até porque, gente, o assunto hoje é um assunto que vai, com certeza, aí tocar você, chegar até você, porque é um assunto absolutamente factual. Nós vamos falar hoje sobre as gerações, especificamente as gerações Y e Z, e os desafios e as transformações no mercado de trabalho. O que essa geração, ou o que as gerações hoje têm impactado no mercado de trabalho, em termos de comportamento, em termos de tantas outras coisas que a gente vai comentar hoje aqui. E para isso a gente trouxe aqui um convidado super especial, meu amigo particular, Dr. José Roberto Chiarella, ele que é advogado, especialista em direito digital, é educador, hoje está à frente aí de uma das cadeiras pedagógicas do Colégio Objetivo aqui na Baixada Santista, e que gentilmente aceitou o nosso convite para a gente bater esse papo aqui, que será, sem dúvida nenhuma, super agradável. José Roberto Chiarella, e assim aí eu tenho uma dificuldade, Chiarella, que eu só te chamo de Beto. Seria então, melhor. para mim, vai ser dificultoso chamar de doutor José Roberto Chiarella, então eu vou te chamar de Beto. Pode ser ou não? Acabamos já, né? Já é um problema menos. Já. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Orlando, Rogério, vocês que estão aí nos vendo também. É sempre um prazer e a gente poder aqui bater papo, discutir, entender o que as gerações representam, né? Porque eles, de fato, não são algozes na história, eles vivem uma nova circunstância e essa circunstância tem que ser entendida e apoiada pelas gerações que lhes antecederam. Aí a gente consegue caminhar bem. Legal. Antes da gente entrar no assunto, Betão, me fale, não me esconda nada, me fale sobre você. Me fale sobre você. Bom, eu continuo advogando, né? Eu trabalho na área de direito digital e telecomunicações e o direito civil, que foi uma especialização que, na verdade, não há especialista nessa área, é uma área que é muito rápida, ela vai se modificando diariamente, então nós vamos nos adaptando. Temos aí algumas questões pontuais dentro da área, com o marco civil da internet, com grandes conflitos que existem em relação à liberdade de expressão, somente por esse meio de comunicação, que é a internet, algo ainda que nós precisamos nos readequar e desenvolver. Continuo no Colégio Objetivo, dentro de duas cadeiras que são importantíssimas, que é a cadeira de Direito, Cidadania e Formação para a Vida, onde as crianças lá de sexto ano até Fundamental 2, né? Sexto ano até o nono ano se desenvolvem. E nós trabalhamos também com filosofia e sociologia no médio, né? E o laboratório de inteligência de vida, aí vai de sexto ano, vai desde o do Fundamental 1 até o Fundamental 2, né? Que é das criancinhas do infantil até se completar e ingressar o ensino médio, onde a gente vai trabalhar lá diretamente com filosofia e sociologia. A ideia é realmente estabelecer para eles essa convivência de aprendizado do comportamento humano, através das suas competências e habilidades, né? ênfase em 3 pontos que a gente chama de 3 Cs, colaboração, criatividade e comunicação, e 3 Ps, que também a gente conceitua, que é pensamento crítico, o que a gente chama de proatividade, né? E o que a gente trata junto com as crianças, que é um outro lado que a gente quer dar para eles, que é o lado deles poderem se apresentar como parte do projeto, né? Através de metodologias ativas que a gente chama aulas invertidas, tal, eles não se tornam protagonistas. Há um equilíbrio. O protagonismo sempre é do profissional professor.
Ele é o protagonista. Os Da alunos, experiência, né? Da experiência. Ele proporciona aos alunos que possam ocupar, a hora ou outra, esse lugar e se desenvolverem. Esse é um objetivo para poder lidar lá no mercado de trabalho com um pouquinho mais de confiança, de credibilidade e poder chegar dentro de um mercado pronto, porque hoje tem algumas complicações que a gente precisa saber lidar, principalmente quando a gente fala dos pais deles, né? Que é a geração Y. A Y que está educando o que a gente chama de educação alfa hoje, né? Preparando eles entenderem que precisa ter autonomia, sem autonomia não vai conseguir, que o não faz parte da educação. Todas essas coisas vamos ter que ressignificar isso. São jovenzinhos que viveram um momento de pandemia, nunca tiveram uma experiência de ter um isolamento tão grande numa fase importante da infância. Tudo isso tem que ser ponderado, redefinido, reexplicado. Aí em 2015 veio de uma forma muito preponderante na vida de todos nós, que é o uso dos smartphones. Isso tem mudado bastante o comportamento dos jovens, não só dos jovens, né? Mas desde os mamandos até os caducandos. Então, são todos eles. Se você pegar a vovó, ela está lá, tem que tomar cuidado porque eles estão sendo envolvidos em várias fraudes digitais, etc. Acredito em tudo que está escrito lá, uma série de coisas que nós precisamos desenvolver isso, não é? E o trabalho é exatamente esse, pegar uma geração como a minha, que foi analógico, que estou no digital, e conseguir conversar com eles, daqueles que não conseguiram viver o analógico, só estão vivendo o digital. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu sei que, nós falamos aqui na conversa de bastidores, né, que você foi um visionário, porque em 2013... 14, você escreveu um livro chamado o Impacto, a influência das gerações Y e Z no mercado de trabalho, Home Office e NR Office. Isso mesmo. E hoje, quando a gente fala de Home Office e a gente fala de NR Office, parece que está todo mundo já adaptado. Mas em 2014, não. E aí você escreveu um livro. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara. O que te levou a escrever um livro lá em 2014? E como que você vê hoje? Aliás, você poderia lançar hoje de novo, né? Acabou, né? Acabou. Precisa reeditar ele. Reeditar o livro. O que te levou a escrever esse livro? Então, na época, nós temos na CLT, né, nas consolidações de lei do trabalho, a figura do teletrabalho. Era assim que é chamado home office. Hoje era o teletrabalho, trabalho telemático. Era essa a ideia. E quando nós fizemos a especialização em Direito Digital e Telecomunicações na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a gente conseguiu olhar para aquilo e vendo que fora do país, eles já estavam se comunicando através da internet e trabalhando. Então, precisava quebrar essas barreiras. Mas era o início da internet. Era início, já tinha. Lá fora, não. Aqui, para nós, sim. E nós já tínhamos, e estava começando a trabalhar isso em passos largos. Aí a gente resolveu estudar as gerações, entender qual era o impacto dessas gerações dentro do teletrabalho, que é o home office, e o NR office, que veio, obviamente, depois que já tinha um grande indício de todos os processos serem digitalizados, etc. Nós já estávamos lá trabalhando nesse sentido. Daqui a pouco, todos os processos vão estar digitalizados. Aqueles processos que ficaram para trás, que são mais antigos, vão fatalmente também se tornar digitais. E nós vamos caminhar daqui para frente só digital. Então, se é só digital, o profissional, advogado, vai poder trabalhar em qualquer lugar, que é o NR Office. Por exemplo, se tiver uma boa estrutura, aí que entra a questão de você estar com o seu controle mental, ter o domínio dessas, para saber como otimizar seu tempo, que agora não é lazer, agora é trabalho. Mesmo que eu só use terno da cintura para cima e da cintura para baixo, é minha bermuda e meu chinelo, porque eu só apareço num vídeo, e eu posso estar no hall de qualquer hotel, em qualquer resort do Brasil, porque os processos são digitais, porque está lá, eu posso fazer uma videochamada com o meu cliente.
Isso tudo facilitou demais a vida, mas não deixou de existir o meu contato pessoal, físico. Tanto é que na maioria dos clientes hoje eu não marco no escritório, eu marco num café. Vamos tomar um café? Porque o escritório é a videoconferência e o café é a proximidade. Para a gente falar um pouquinho mais da nossa experiência de vida, do que aquilo abala ele psicologicamente, do que aquilo afeta ele emocionalmente, de quais são as buscas, de quais são os riscos, ele tem que aprender a lidar com os riscos. Caramba, você falou agora uma coisa, aliás, eu sempre te agradeço por estar aqui, viu, Pavone? A gente está sempre aprendendo, né? Falou uma verdade agora, né? A reunião é online, reunião a gente pode fazer online. Não há por que fazer a reunião. Agora, o café... É isso. É o presencial, é o relacionamento, é a experiência. É ele que gera a reunião. Verdade. E aí, Verdade. terminamos isso e resolvemos ampliar isso depois, que foi em 2016, que foi uma tese de mestrado, que nós ampliamos e fizemos um direito comparado. Fui na UNTREF, na Argentina, onde eu comparei a legislação brasileira com a legislação argentina. E defendi, nesse comparativo, o livro, ele juntou isso. Ele juntou as duas legislações, porque a ideia era comunicar mesmo, falar com todo mundo. Uma curiosidade, quem era mais preparado na época? O Brasil, sempre. Não contra nada os argentinos, que no futebol estão mais que a gente. Mas, mas a legislação trabalhista nossa está bem à frente. Bem à frente. Tanto é que a nossa reforma trabalhista serviu como base para a reforma deles. Entendi. Essa foi uma grande discussão lá. Agora, Pavone, dentro dos RPGs, o que a gente pode destacar hoje dentro desse ambiente? Home office? Eu diria assim, ó, nós somos, eu estava falando, né, nos bastidores, nós somos a única geração, que vai viver trabalhando com 4 gerações diferentes, no mesmo local físico ou no mesmo ambiente digital, né? Isso é absolutamente fascinante sob o ponto de vista da oportunidade, mas também é um desafio enorme porque conflitos existirão. E conflitos deverão não se transformar em confrontos. Porque se a gente não tomar cuidado, vão se transformar em confrontos. A minha experiência lidando com a liderança das organizações, né, é que o conflito é enorme. O conflito é enorme. Para que você tenha uma ideia, o líder de uma determinada geração, os mais antigos, eles têm um comportamento completamente diferente de um líder dessa geração mais recente. E a gente defende que o líder, bom líder, né, ele é aquele cara que situaciona a gestão, o tratamento, a comunicação. Se eu tenho um cara na minha frente do jeito A, eu tenho que me comportar de um jeito. Se eu tenho um cara na minha frente do jeito B, eu tenho que me comportar de outro jeito. Isso é uma responsabilidade do líder, né? E a resistência que eu vejo para que esse líder, os líderes mais antigos, como nós aqui, façam essa situacionalidade é maior das gerações anteriores. A geração mais recente não tem nenhum problema em se adaptar, entendeu? Eles se adaptam com relativa facilidade, mas eles não engolem o nosso jeito de ser também. Entendi. Que é um jeito diferente, né? É um jeito diferente. A gente fala de um jeito diferente, a gente se comunica com verbos diferentes. Comporta, né? Diferente. A gente escreve uma mensagem no WhatsApp de um jeito diferente. Eu escrevo a minha mensagem no WhatsApp com C cedilha, tio, ponto, vírgula, tudo. O da geração mais recente, não. Ele tem um jeito particular de escrever. Que a minha filha, quando vê um cara escrevendo, fala assim, esse cara não é... É X, senhor, baby boom, né? O jeito de escrever é diferente. É interessante ele colocar esse ponto da liderança, né? Porque a característica principal dessa liderança é o serviço, né? O líder é um cara que tem que servir, pô. Então, e quando a gente falou dos 3 P's, né? De quem se encaixa perfeitamente, que é perseverança, pensamento crítico e a proatividade, esses 3 pontos importantes nisso, porque as novas gerações, elas acabam conflitando porque não que eles não se adaptem, é que eles precisam de mensagens verdadeiramente claras e definidas. Se eu não consigo dar para ele o que ele tem que fazer, aonde ele vai chegar, não é uma coisa muito clara para ele. Você sabe uma coisa que a gente diagnosticou, né? Um dos programas que eu tenho é para explicar que a geração passada,
ele motivava-se o sistema motivacional era de Herzberg e de Maslow, onde você pensava assim, esse cara queria uma recompensa por alguma coisa ou ele fugia da punição. Esse é o fator motivacional das gerações mais antigas. Quer dizer, ele quer trabalhar em troca de alguma coisa, portanto uma recompensa, ou ele quer trabalhar para não ser punido. Então, ele foge de uma punição ou busca a recompensa. As gerações... Então, essa motivação é extrínseca. É de fora para dentro. A motivação dessa geração mais recente, ela é intrínseca. É de dentro para fora a bagaça. Então, por exemplo, o que é uma motivação intrínseca? Por exemplo, quando a gente doa sangue, é motivação intrínseca. Eu dou sangue porque eu quero doar, me sinto bem em doar. Algumas cidades fizeram um experimento não estavam tendo a doação de sangue necessária, eles resolveram pagar pelo sangue. Por quem quisesse não mais doar, mas pasme, mas a arrecadação diminuiu. E o que eles aprenderam com esse experimento? Que quando alguém tem uma motivação intrínseca para fazer alguma coisa, não adianta você vir com extrínseca. A extrínseca não funciona para esse cara. Quer dizer, você fala, eu vou pagar o sangue, então eu não dou. É isso aí. E essa galera recente, eles são assim. Ou eles fazem porque eles sentiram... Se identificam mesmo. Se identificam com aquilo, ou eles não fazem. Você pode dar $1 milhão para ele, não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer porque aquilo não os fascina, aquilo não brilha os olhos dele. A nossa geração não precisa fascinar, a vida é essa, trabalha aí, faz o que tem que fazer. E é interessante porque assim, você entrava numa instituição, seja ela qual for, e você queria um plano de carreira. Você tinha que se manter nela, porque você ia galgar outros lugares. Você vê, nós trouxemos uma convidada aqui que falou do plano de carreira. O plano de carreira para essa galera não funciona. Não, primeiro que ele já entra no mesmo patamar do CEO. Ele vai conversar de igual para igual. Então, né, ele se aproxima disso. Não estou falando que isso é um erro. Mas ele também tem que aprender, por outro lado, que todo meio corporativo tem hierarquia. E eu tenho que entender a hierarquia. E eu consigo pegar qualquer jovem e formar ele, sabe? Isso é fácil. Mas as habilidades socioemocionais dele, as competências mesmo emocionais, eu tenho que desenvolver. E o desenvolver é dar para ele clareza mesmo daquilo que ele quer. Porque senão, sabe o que acontece? Ele vai embora. Não, ele vaza. Vai embora. Ele arruma outro lugar. A paciência é pequena. Pequena. Esse 1P que vocês trabalham no objetivo, que é perseverança, é algo que eles não têm mais. É isso aí. Ele bica 2 vezes, não deu certo, ele vaza. É isso aí. E ele perde a característica que nós temos muito bem, que é a perseverança. Exatamente. E que às vezes essa perseverança passa um pouco da conta. A gente fica 30 anos numa empresa. Esse negócio não vai ter mais. Não, e outra, vai ficar 30 anos numa empresa. A gente tem visto isso veio da Europa com força, né, num estudo que é a chamada geração nem estuda, nem trabalha. É isso, que são os 30 que moram com os pais ainda, 30, 35, 40 morando com os pais. Então, o que a gente tem visto? E isso é um reflexo, né? Principalmente o meio corporativo, que alguns ainda vão fazer as suas entrevistas de emprego vestidos de forma inadequada para o mercado. Para ele, talvez não, mas para ele o que seria? Boné, camiseta e tal. Leva a mãe, leva a namorada. Algumas coisas que parece que não deve haver, e aqui parece que é alguma coisa assim, nossa, que antiquado. Não, não é isso. Nós estamos ali, aquele momento, é para ele se colocar num mercado de trabalho onde vai gerar para ele aquilo que é o fruto do ser, para poder ter. Ele não pode misturar, ele não vai conseguir ter sem ser, porque você não aguenta. Ele não aguenta ficar 1 ano na empresa e vai embora. Aquilo vira uma doença, cansa, dá a eles muita ansiedade, dá a eles uma série de... torna patológico mesmo, essa que é a verdade. Né? Eu dei uma entrevista ontem para a CBN e a moça ficou bem impressionada com uma coisa que eu falei para ela, que é o seguinte, assim, a gente tem que fazer as pessoas pararem de usar o celular. E eu falei assim, não, isso é impossível, não vai ter como a gente pedir para as pessoas pararem de usar o celular. Ela só tem que poder parar. O teste que tem que fazer é o seguinte, tira de você durante um dia. Se você enlouquecer, é porque virou patológico. É isso aí, está viciado. Virou patológico.
E se virou patológico, é ruim para o jovem, é ruim para o mais idoso também. Sim, lógico. Então, não é uma característica do jovem, é a característica do viciado. Que todos nós podemos estar. Não, e o excesso de dopamina que produz mesmo. Exatamente. Aquele é um monte de reels, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E a gente mesmo quer essa instantaneidade, só que a vida se torna instantânea para nós. A gente deixa de sair do que a gente chama de um mundo virtual, né? Junto com todos os aplicativos que nós temos, o Instagram, qualquer outro ali, hoje o TikTok, todos eles que prendem a nossa atenção. E a gente não vai muito longe, né? Porque quando a gente fala da internet, a gente fala da inteligência artificial, obviamente, né? Que está aí, mas tem a internet das coisas, que já tinha vindo para cá há muito tempo, que hoje estão dentro das nossas casas através da Smart TV. Então, hoje, a juventude, os mais jovens, dificilmente eles assistem um programa de televisão que é de um canal aberto. Eles usam mais. Estou vivendo uma experiência maluca. A minha televisão, o controle remoto da minha televisão é o mesmo da minha geladeira. É exatamente, isso aí. E quando que... Aliás, é por isso que eu te falo que você é um visionário, né? No seu livro, lançado em 2014, você fala de internet das coisas. Eu me lembro que eu li o livro e eu falava assim, cara, mas como assim, né? Como que um controle eu vou poder escolher o que eu vou ver, por exemplo? Ou o que eu vou comer, ou o que eu sei lá o quê? E hoje a gente está falando de 10 anos. Exato. A gente está vivendo isso na plenitude da coisa. Então, assim, a transformação ela é muito rápida. E ela vai continuar sendo ainda muito rápida. Só que as questões são cíclicas. Chega um determinado momento que não vai dar, nós vamos voltar. Por conta da ideia cíclica mesmo, né? Não é retroagir ao que era antigo, não é isso. Mas é tentar entender, porque as gerações, elas... Eu tenho um colega que fez um estudo, é uma sondagem, não posso dizer que é um estudo, e ele começou a fazer alguns experimentos práticos, e ele chegou a uma conclusão, que se a gente ficar um mês sem energia elétrica... Acabou. Nós voltamos à Idade Média. Acabou. Um mês. Eu acho que não precisa um mês, não, viu? Você sabe que no Rio Grande do Sul... Um dia a gente já fica apavorado, Joga. Eu estava no Rio Grande do Sul e eu conversei com um taxista lá. Eu adoro conversar com taxistas, né? E ele me disse que ele ficou em Porto Alegre, numa região que não encheu, com a enchente que teve o ano passado. Não encheu. Mas ele ficou numa região que ficou impactado por todas as circunstâncias. E 15 dias eles ficaram sem água e sem energia. O caos total. Sabe o que eles estão fazendo agora, um ano depois, para se preparar? Porque nada foi feito para evitar o caos novamente. Eles estão abastecendo a residência de água e de alimento. Fizeram bunkers nas casas em Porto Alegre. Eu falei, por quê? Porque, meu amigo, com 7 dias sem água e sem energia, a gente começava a ter que trancar a casa, porque a civilidade vai para o saco. Os caras começam a querer invadir a sua casa para pegar a tua comida. Tem mais regra, né? A civilidade, em 7 dias, se perde. Que coisa. É um estudo antropológico, isso eu acho que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque ele falou assim, olha, eu tenho comida, os caras não têm, eu vou lá e dou um pouquinho deles, mas daqui a pouco eles veem que quer entrar na minha casa para pegar o que eu tenho. Então eles estão se armando, cara. Caramba. Que louco isso. Estão se armando. Que louco. Mas assim, deixa eu só trazer o tema de volta aqui, das diferenças das gerações dentro do mercado de trabalho. E aí eu pergunto aí para vocês dois, como que as empresas podem e precisam se adaptar os processos, adaptar e treinar as lideranças. Por favor, passem aí a dica milionária para nós. Não tem uma receita de bolo pronta, não, né? Não tem. Essa pergunta vale $1 milhão. Vale $1 milhão mesmo. Mas o que tem, na verdade, é assim, quando se forma... Primeiro, eu acho que é interessante que a gente comece a trazer gerações que antecederam a essas gerações para que vivam experiência juntos. Isso, eles estão começando... convivência é maravilhosa. Aprendendo que isso é importante, sabe? Trazer aqueles que parece que já tinham passado no mercado de trabalho, retomar isso, porque vai dar uma visão diferenciada do que é se contextualizar aquilo como era e como chegou a ser hoje. Isso não é ficar contando história, é a prática disso. Esse é um ponto importante.
estabelecer regras claras. Isso é muito importante. Com metas claras. Né? Nós temos no meio corporativo algumas questões que são extremamente importantes, porque eu preciso dar resultado. É óbvio que precisamos dar resultado, mas a liderança, né, que vai lidar com essas gerações, ela não faz o resultado. Quem faz o resultado é quem ela lidera. Então ela precisa ensinar eles a darem resultado. E isso trata do emocional, de tentar entendê-los, o que eles pensam, como eles pensam, de que forma. Precisa ter paciência mesmo, não é uma coisa assim que a gente está falando simples. Mas tem um grande dificuldade que nós temos hoje, né? Essas gerações estão sendo educadas agora, os alfas, que são filhos dos Ys, é a falta de limite. Entende? Porque sem limite, sem não tem regra, não há regra. Quando eu chegar no meio corporativo, eu não sou submisso a regra nenhuma. E aí vou criar uma dificuldade muito grande. Então, eu preciso voltar a isso. Eu acho que um ponto importante é abrir os olhos dentro do meio corporativo e trazer aqueles que viveram mais no mercado. Né? Que foi um ponto, desculpa te cortar, aqui do último episódio. Não sei se você está lembrado, Sim, né? Com a claro. Maristela Alou, que nós comentamos bastante sobre isso. Eu costumo dizer que é trazer os jovens há mais tempo. Sabe aqueles que são jovens há mais tempo? Então, trazê-los. E aí começar, porque esses que são jovens há mais tempo vão projetar o início da vida deles nos 60, nos 70. Por quê? Porque já estão perto, então eu tenho que jogar para frente. É assim que funciona. E esses jovens viver essa experiência. Eu acho que esse é um ponto. E transformar lideranças, né, através de gente como Orlando, que tem capacidade, que estuda, que é capaz de transmitir isso através de uma assessoria para as empresas terem de verdade essa ideia de um consultor que está fora lá daquela borbulhação que é o estar dentro da empresa, com várias preocupações a não ser essa, saber como que eu produzo e como que eu faço aquele jovem se reenquadrar. Eu acho que esse é um ponto principal. Como é que tem sido sua experiência, Pavone? A minha experiência corrobora com o que ele falou, mas o que eu tenho visto mais e o que eu tenho contribuído para construir é que acabar com a ideia... Eu não gosto da palavra liderança mais. Você sabe que tem movimentos no mundo que consideram a liderança para infantis. Quer dizer, eu preciso de um líder quando o grupo é infantil. Quando o grupo se amadurece, se protagoniza, eu preciso de mentores, eu não preciso mais de líderes. Eu preciso de instrutores, eu preciso de caras que estejam comprometidos a te desenvolver e não a te chefiar, como era no século passado. Então, por exemplo, os líderes hoje, eles reclamam, o cara que vem para mim é ruim. Acostume-se, velho. O teu papel vai fazer ele ficar bom. É o seu papel, não é papel do RH, é o seu papel, é pegar um cara mais ou menos, o melhor possível do que tem no mercado e transformá-lo numa fera. Esse é o seu papel. Então você tem que aprender a dar feedback, você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a gerenciar o tempo, você tem que conhecer de seres humanos, não do teu trampo, você tem que conhecer de gente. Temos que ser especialistas em gente. Exatamente. E uma coisa que está acabando, eu acho que é o líder, ele era chamado de líder porque era o único jeito de ganhar dinheiro. Eu fazia bem o meu trabalho, a única forma de eu ganhar dinheiro é eu virar líder. E esse cara, ele era alçado à liderança sem nunca ter sido líder na vida. Aí como é que ele se comporta como líder? Ele trata os seus liderados como ele fora tratado. Ele quer criar réplicas de si mesmo. E isso não vai funcionar no século XXI. Qual que é a lógica? Enquanto eu não mudar o sistema de governança, que é o que eu ajudo a construir, nós ainda teremos líderes chefes, líderes tóxicos. Quando a gente muda o sistema de governança, que é o que a gente propõe um modelo que era chamado holacracia. Por exemplo, um organograma, existe ainda a palavra hierarquia, porque tem gente que está acima e tem gente que está abaixo. Né? A holacracia não dá para desenhar na parede, eu tenho que desenhar no chão. Porque no chão eu tenho um conceito de círculos, que eu só tenho um conceito que quem está dentro e quem está fora do círculo. Não tem mais quem está acima e quem está abaixo. Isso funciona muito bem para a geração mais nova. Para a geração mais antiga,
ele precisa ainda saber a quem você responde. Exatamente. Eu respondo hoje àquele que usa o meu trabalho, ao meu cliente interno. Esse é o cara a quem eu respondo. Quando a gente estabelece um sistema holacrático, que é muito diferente, muito legal, a gente estabelece um conceito que é o seguinte: para quem você responde? Aí eu pergunto, para quem você trabalha aqui dentro? Então a gente criou um conceito chamado deliverable, o objeto. Eu trabalho entregando este deliverable que a gente tem que identificar, chamado objeto, para ele. Então, quando essa entrega acontece, é a este a quem eu entrego o meu trampo, que é meu chefe. É ele que poderá me avaliar, não meu chefe. Quem vai avaliar é a quem eu uso o meu trabalho. E toda uma estrutura de avaliação com base no deliverable é que a gente estrutura na companhia. Só que tem uma constatação dramática. O meu handoff, quer dizer, essa palavra, né, que a gente usa, handoff, eu entrego, quando a gente está correndo, né, aquela competição de passagem de bastão, o handoff é isso. Eu passo o meu bastão para você, você usa esse bastão para fazer o teu trampo e a coisa vai. É o conceito de processo chamado processo ponta a ponta. Esse processo ponta a ponta, ele é transversal à hierarquia. Ele desrespeita a hierarquia. E é isso que a gente tem. Eu tenho que ter um líder no processo e não na hierarquia. Porque a gente nunca sabe quando o bastão cai, né? Exatamente. E quando esse bastão cai, é aí que uma corrente se dá, a resistência da corrente se dá pelo elo mais fraco. Se todo mundo é forte e um elo é fraco, o processo é fraco. Acabou. Então o que a gente tem que definir? Esse cara tem que. O teu chefe é o usuário do teu trampo. Só que o usuário do teu trampo é de um outro departamento. Responde a um outro líder na estrutura vertical clássica. E eu preciso desmontar essa estrutura. E eu tenho que entender assim, sabe aquele cara que você nunca conversou? Pois é ele que usa o teu trampo. Então você tem que começar a conversar com ele, porque é ele que vai te avaliar a partir de agora. E as relações interpessoais começam a funcionar. As relações interpessoais se fortalecem, mas ninguém está preparado muito para isso. Porque, na verdade, esse século que passou, a gente se escondia num líder. Entendeu? Eu tinha relacionamento bacana com o líder, podia estar mal com todo o resto da empresa. Eu estava bem, porque esse líder era minha costa quente. Hoje não tem mais jeito. Mas você me permite, a gente vivia ainda vive um sistema feudal mesmo. Feudal. É isso mesmo, porque tem o capataz, vai lidar para o dono do engenho e a gente só muda de nome para coordenador, né? Eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, sabe qual era o nome do meu chefe? Feitor. É isso aí. Bem pontual. Você era colonial. Meu chefe era feitor, ele tinha a característica hierárquica dele definida pela cor da gola. É mesmo? Do uniforme dele. Nossa. O meu feitor, eu falava para minha mãe, o meu feitor, se feitor, é feitor. É uma coisa monstruosa. Agora sim, Pavone, as atuais gerações, ou as últimas, estariam preparadas para esse modelo? Eu não diria preparadas, que eles não sabem o que é ser analógico, eles só estão vivendo isso. Não há que se preparar, eles nasceram nesse mundo, onde tudo acontece, eles conseguem falar com Elon Musk se eles quiserem. Com a maior simplicidade, como se estivesse falando conosco aqui, sim. Eu, por exemplo, como nós como professores, temos que concorrer muito para ser um bom professor, porque esse cara com um clique, ele assiste aula com um cara 20 vezes melhor que nós. Ou pior. Ou pior. Na maioria das vezes. Mas ele consegue acessar gente que ele não conseguiria no passado. É mais fácil ele achar um pior. É mais fácil ele achar ainda pior. mais se ele está ligado a qualquer influenciador. Nossa, aí vai embora. É meu dilema clássico, o nosso, né? Mas ele consegue falar com pessoas muito, muito importantes hoje. Não era possível isso, né? Ele se conecta com Elon Musk e pronto. Está conectado com o cara, né? Eu acho que eles não devem estão preparados para isso, porque eles nasceram assim. Nós é que temos que nos preparar para lidar com esse garoto, que ele é brilhante, genial. E eu também não gosto de uma coisa, não sei se você corrobora comigo, quando a gente fala assim, a geração Y. Cara, dentro da geração Y tem gente muito diferente uma da outra. Então, você sabe que essa questão de dar nome em gerações... É muito perigosa. É pedagógica. Só para dividir. Porque eu não posso pegar e colocar tudo no meu balaio, misturar e falar todo mundo igual, porque eles não são. Não são. Minha filha, por exemplo, tem 24 anos, é de uma certa geração, e tem pessoas com a mesma idade dela que são completamente diferentes da minha filha. Exatamente. Entendeu?
A minha filha cresceu vendo os pais lendo de noite. Então, mas aí que tá. Entendeu? A diferença... As amigas delas, Aí nenhum dos pais leem à noite. Mas aí Tá você tudo chegou... assistindo novela. Porque quando a gente fala que nós, professores, nós vamos ensinar a eles, e o professor não passa só conteúdo pedagógico para eles, a gente ensina eles a se transformarem. É essa que é o papel do professor. É um papel transformador. E quem educa são os pais. Mas educa através do exemplo. Não há outra forma para educar. Sabe, o meu filho vai olhar aquilo que eu vou fazer e o que eu tenho feito e ele vai replicar. Eu dou um exemplo nas minhas aulas que eu acho que os caras gostam muito. O pai ensina o filho a não mentir. Certo? Só que em algum momento da vida ele vai ver o pai falando para a mulher, não, diz que eu não estou. Isso. No telefone. O moleque acaba de ter um conflito interno. Ele falou que não é para mentir, ele me bate. Quando eu minto, ele acabou de mentir também. E às vezes a gente dá um exemplo desse. Tá intrínseco. Entendeu? Quer dizer, a gente não percebe que a gente está dando um exemplo contraditório à nossa lógica. E aquela frase, faz o que eu falo e não faz o que eu faço, não pega mais para essa geração. Não. E até os exemplos que a gente dá, tem que tomar cuidado, porque eles têm uma gíria que diz, você caiu a ficha. Eles usam essa gíria. Sim. Você sabe a origem disso? Como assim? Como assim? Eu, para namorar, durava 3 minutos uma ligação do orelhão que a ficha caía. É dali que vem isso. É mesmo? Como? Aí entra a bendita da internet para a gente colocar, expor, mostrar. Ele não sabe o que é uma ficha, não sabe o que é Não orelhão. sabe o que é uma E não ficha. tem culpa. É conhecimento, você precisa transmitir para eles começarem a entender que alguma coisa que eles estão vivendo hoje, alguém já viveu. É genial você conviver com as coisas. Você entra no elevador, tem as 4 gerações no mesmo... Sensacional. Aí um chega e fala assim, você assistiu tal coisa? Aí o cara, onde passou? O cara fala, no 5. No canal 5. Que para nós, canal 5 rapaz, era a Rede Globo. Para aquele cara, que canal é esse 5? Que isso? Cara? Não existe o canal 5. Não, é que canal 5, para explicar que canal 5 é Rede Globo, 4 é Tupi, 7 é Record. Nossa, né? A manchete ainda foi A antes. manchete Né? era 9. Então o cara no elevador fala, é no 5. A pessoa do lado fala assim, que porra é essa de 5? E é interessante pra caramba, e sabe por quê? A gente fala das questões das gerações. Eu estava explicando para eles o que é, como a gente pode, que a gente tem direito de falar tudo o que quiser. Isso que eles estão vendo aí é uma balela. Fale o que você quiser. Só tome cuidado que você vai responder por aquilo que você vai falar. Né? E você está vedado pela Constituição, no artigo 5º, o anonimato. Mas vai sempre ser um privilégio você ter a liberdade de expressão e a livre manifestação do seu pensamento. É assim que tem que ser. E é assim que você vai ser. Se você perguntar a minha opinião, eu não dou, porque eu não estou aqui para dar. Eu estou aqui para ensinar. É a sua que interessa. Então você trabalha isso. É assim que a gente vê. Poxa, maravilhoso essa sua frase agora. E cara. é verdade isso. Mas você concorda que muitos não a executam na Exatamente, e eu não posso. O professor não tem esse papel dentro da sala de aula. O professor tem o papel de desenvolver neles, deixar que eles escolham aquilo que eles querem pensar, entendeu? Então, só que hoje... Isso tem que ser um corte. Isso tem que ser um corte. Porque o que você falou é absolutamente sensacional. Infelizmente, as pessoas entendem que o professor está ali para ensinar o que ele sabe. E não é. Não. É para ensinar o que precisa ser ensinado. Isso, e que eles aprendam. E que eles decidam. Isso, exatamente. E aí, o politicamente correto, né, que é aquilo que... Quem viveu na época da ditadura sabia que a gente não podia falar, que com a fala gerava uma punição. Aí o politicamente correto, ele age de forma inversa, né? Ele diz o que você deve falar. Então, é muito pior essa situação, porque vai direcionando, né, um gado, a vida de gado, né, eles como um rebanho, para pensar da mesma forma. Não posso. Tem que fazer jovens das novas gerações que pensam como eles quiserem, mas de formas diferentes. E aí eu trago um exemplo. Nós tínhamos, dentro dos programas que nós assistimos antes, aí eu mostro para eles, a certificação da censura federal.
Sim. que colocava a idade, que colocava se podia, os programas que eram exibidos após as 10 horas Era da um noite. formulário que aparecia Era na um formulário TV, né? que aparecia na TV. Então, isso eu tento trazer na memória deles para eles tentarem entender, né? Que nós vivemos num país onde todo mundo já ficou com o seu dinheiro Retido, confiscado. confiscado. Aí mostrei que foi o mesmo que tinha sido eleito senador. Mas como é que pode isso? Ah, então pode. Hoje eu já consigo mostrar que o mesmo que confiscou, que foi senador, ele está preso. Ah, então tem um monte de coisa que está acontecendo em cima do mesmo personagem. Entende? É sensacional. E isso não parti para lado nenhum. Estou dando a eles a visão que é. Pô, eu tô fascinado aqui com vocês dois aqui. Eu sinto o seu brilho nos olhos como educador. Eu sou E mesmo. menos como advogado. Eu tenho razão ou não? Tem. Seu brilho é Eu como advogo, né? Mas eu amo ensinar. E a minha advocacia, ela se torna cada vez mais pedagógica. Porque a gente tem que entender a advocacia não como contencioso. A advocacia, ela tem que nascer de fato e de verdade como consultivo. Como consultivo. Eu tenho que... Como recurso. Isso. Como recurso. Para não gerar problema. E quando gera o problema, que é o litígio é uma pretensão resistida, são duas partes que resistem, eu tenho que convocar o Estado para que o Estado faça a parte dela, de acordo com aquilo que se apresenta e com a figura que representa o Estado, que é o juiz. Mas aí ele decide para qualquer lado. Né? É verdade. E aí... A última teoria do aprendizado diz que você só aprende mesmo quando você faz. É isso. Mas eu acredito que você só aprende mesmo quando você se propõe a ensinar. É isso. Na hora de ensinar, cai uma ficha na gente. Você fala, puta, eu não tinha entendido isso aqui. Agora eu entendi. É só explicando que a gente aprende. Eu acordo 6 horas da manhã, uma felicidade de pegar. E você não sabe que o grupo... Eu dou aula para o cursinho também de filosofia e sociologia, né? Mas o que eu gosto mesmo é o 6º ano. É eles que eu gosto. Qual é a idade? 6º ano tem... Você está bem 10, mentalmente? Você eles tá... falam todos ao Qual é a mesmo. idade? Acabaram de sair do 5º. Tem 11, 12 anos ali. São pequenininhos, né? O que eles falam... Que louco isso, todos ao mesmo tempo. Você está dando aula, o moleque levanta a mão, fala assim... Depois, você acha que é dúvida, ele fala assim, ele conta da história da avó. Então, eu falo, como que eu vou cortar uma criança que eu estou explicando um assunto, que ele está lembrando da avó dele, um momento interessante. E quem falou a sua avó? Tal. Aí ele vai Não, e sensacional. fala, é isso, você tem que dar... A criança que não ama o ambiente escolar, ela não fica na escola. Ela precisa... E outros conflitos vão aparecer, porque ela vai estar lá convivendo com os demais. E com os diferentes, que é o mais interessante, né? Você quando lida com os diferentes, e aí você vai lá e começa. Eu tenho uma grande facilidade de ter a voz grave. O meu bom dia já parece uma bronca, então... bom dia! Os moleques já ficam tudo quietinho, aí eles vão perceber que não é assim, que é mais leve. E você dá aula de filosofia para garotos? Não, os de 6º ano é Direito, Cidadania e Formação para a Vida. Direito mesmo. E no quarto bimestre, no quarto bimestre para todos, no segundo semestre, quarto bimestre, para toda a escola, é o tribunal do júri simulado. A gente faz um tribunal do júri, todos eles criam uma problemática, divido advogado de defesa, acusação, juiz. Que sensacional. Eu preciso ver isso aí. Vou mostrar para vocês, vou convidar vocês para participar. Será um privilégio. Que bacana. Eu acho que é esse tipo de exemplo que você que está nos assistindo é a essência desse programa. E o tema, sabe qual foi o tema do ano passado que brilhou os olhos? Foi uma criança menor de idade, 12 anos, pegou o cartão de crédito do pai, usou no jogo de aposta, não dei o nome, que era um jogo de aposta, gastou 50 mil reais no jogo de aposta, perdeu, fictício, mas com base nas realidades. O pai recebeu a fatura. Ele só jogou porque acompanhava um influenciador que convenceu ele a jogar. E esse foi o case? Esse foi. E aí, a história era assim, quem ia defender o influenciador e quem ia defender o pai. Que maravilhoso. E aí a culpa... Ficou para quem? O pai.
É pro pai mesmo. Foi pro pai. E eles decidiram. Eles isso. decidiram. Mas e que sensacional. Paz. Tá tudo registrado lá. Sensacional. Isso é filmado? Filmado, já tem tudo registrado lá. Pô, que maravilhoso que você está contando. Porque é o pai. É o pai. É o pai mesmo. Porque É isso ele, mesmo. ele simplesmente abandonou. Não é delegou, ele Abandonou. delargou. E é interessante porque eles começam a pesquisar, porque eles usam inteligência artificial, né? A gente permite isso e tal. Eles começaram a perceber que quem tem o dever de cuidar é o pai. O pai tinha que estar olhando o que ele está usando na internet. Coibir. Fazer o papel dele de pai. Ele não é amigo, ele é pai. É isso. E eu tenho certeza que você está ajudando a formar futuros pais, É isso. futuras mães. Você vê, É a Essa- nossa missão, é a nossa missão. nós tivemos uma lei agora que proibiu o celular dentro da sala de aula. Perfeito. Todo mundo faz. Não tem quem não faça. Se não fizer, tem punição. Né? Tira o celular, leva. E o Fica pai onde o celular? entrega lá na diretoria. Fica lá. O pai liga para o pai vai buscar. Porque eu transfiro trabalho para o pai para ir buscar. Aí tu fala, moleque, você não vai levar mais, porque você não vai mais me dar esse trabalho. Entendi. Então não vai. Tá certo? Então, e se for reiterado, vai suspenso. E agora nós temos um projeto de lei que a gente está tentando, né, ver se o país emplaca de proibir o uso dos smartphones até começar a partir dos 12 anos para 14 anos. Principalmente em aplicativos. E quem tem que usar isso como força são as operadoras dos aplicativos. É ela que tem o dever. Se não fizer e isso acontecer, ela responde. E subsidiariamente ela vai buscar de quem causou. Isso é um atributo legal já. Deveria ser, ainda não é. Porque nós estamos lidando com forças, né, grandes. Muito né? grandes. Então, mas na hora que eu inverto o ônus da prova nesse sentido e vou responsabilizar quem... Porque fica muito difícil de eu pegar a autoria em determinados momentos, que é porque quem detém o controle são eles. Entendeu? Então quer dizer o quê? Se você detém o controle, vamos subsidiar vamos solidarizar, na verdade, não é nem subsidiar, é solidarizado, solidarizar a responsabilidade e depois você busca o seu direito de regresso, quem causou. Você tem o domínio. Aí, só que isso não acontece. Como diz um antigo político chamado Jânio Quadros. Jânio? Esse é interessantíssimo porque ele usava as forças ocultas para justificar algumas decisões que ele tomou, né? E as forças ocultas estão presentes nos dias de hoje. Exatamente. Gente, eu não sei vocês, mas é uma delícia de bate-papo. Eu nem sei quanto aqui. tempo já passou aqui. Rapaz, que delícia. Mas eu tenho que deixar vocês já estão me acompanhando, já nos acompanhando há algum tempo. Você sabe que eu faço de propósito mesmo, né? Eu já vou finalizando para te deixar com gostinho de quero mais, né? E olha, prazerzaço. E aí, Beto? Virou Beto já. Virou Agora Beto perdemos já. o respeito. Orlando Pavani Júnior quer te presentear aqui com Poxa, que as 30 privilégio. leis do olho de tigre, conceitos poderosos para alcançar o protagonismo empreendedor com plenitude. É seu, de Orlando Poxa, Pavani, para você. Esse é um resumo do que eu fiz da minha formação em medicina do comportamento. A gente traduziu em 30 leis, aproveitando, né? Eu ontologizo o conhecimento, não crio. Que privilégio. Só uma parte aqui, se me permite. Vai faltar uma dedicatória. Eu não vou conseguir levar sem dedicatória. Mas eu a faço. Porque fica livro, tranquilo. quando o autor me dá um livro, ele precisa dedicar, né? Opa, Sim, lógico, sim. lógico. Então, muito Será um obrigado. privilégio, Viu? eu escrevo Obrigado, depois, claro. obrigado mesmo. Mas, meus amigos, já que a gente está falando de geração aqui, deixa eu chamar vocês de jovens. Meus jovens. Boa. Jovens há mais Há mais tempo. tempo, há mais tempo, isso. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que foi uma delícia, super agradável, qual o conselho que vocês poderiam dar para as gerações mais recentes, né? Principalmente para aquelas que estão agora ingressando no mercado de trabalho, né? Que talvez seja aí a geração... Aliás, eu aprendi hoje aqui com o Beto que já temos até o beta, é isso, não? É isso. Que vai ser os nascidos neste ano, né? É isso. Quem está nascendo esse ano É estão nascendo como beta. Mas talvez a geração alfa, né? Que estão agora iniciando, e até mesmo a geração anterior, que é a Z. Qual o conselho que vocês dariam para eles hoje em termos de mercado de trabalho? Como acessar esse mercado de trabalho e como que eles devem se comportar? Primeiro, Pavani. Putz. Faça a pergunta, hein?
para as gerações mais recentes, Isso. eu diria para que eles convivam, para que façam o esforço que nós fazemos em aprender com eles, que eles aprendam também com os mais velhos, os jovens há mais tempo. Boa. Eu acho que é uma convivência. A grandiosidade está na convivência entre as diferentes gerações. Esse, para mim, é o principal sal dessa macaronada, sabe? Bacana. Eu adoro conviver com a molecada. O que eu vejo que muitas pessoas da minha idade não curtem. Eu amo viver com aquela molecada. Eu não vejo-os como rebeldes. Eu vejo como brilhantes e com as características deles, né? Que nos complementam. Nos complementa demais. Eu adoro. Eu acho que essa beleza de conviver com... A minha filha tem 24 anos e cuida da minha sogra com 95. E ela adora conversar com a minha sogra. É isso que tem que ter. Quer dizer, guardadas as devidas diferenças, saber curtir todas as gerações. Bacana. No mesmo espaço. Betão, qual o conselho Pois que você é, daria? eu tive o privilégio dessa semana passada de escrever um artigo onde o título era A Magia das Vogais que Completam a Consoante, as consoantes. E o que eu quis dizer ali no texto vai dizer é o amor mesmo. Eu acho que enquanto os jovens se aplicarem em fazer tudo com amor, e o amor ele é muito mais amplo do que nós pensamos, é respeitar o outro, é entender a fase de vida. O mais jovem há mais tempo, olhar para ele, entender que ele já viveu aquilo, daquela forma, com aquela idade, teve as mesmas preocupações. Eu acho que a única coisa que movimenta a gente mesmo é o amor. Movimenta a minha paixão por educar, aquilo que a gente quer ter de objetivo, de resultado, né? Quando a gente conseguir aplicar o amor de verdade, que é a magia dessas vogais que vão completar as consoantes, como veio esse insight aí na minha cabeça num dia desses, buscando o amor mesmo, falando, puxa vida, eu amo meus filhos, amo meu trabalho, eu amo a vida, eu amo as pessoas, eu amo estar aqui. Por que não? Por que não vamos amar? É isso. Você sabe que é muito bom ouvir isso, porque falta isso. É isso. Em muitas pessoas, falta só essa palavrinha amor. Se a gente colocar ela em qualquer circunstância, tudo se resolve, né? É Parabéns. Muito obrigado, viu, por ter vindo obrigado a aqui. vocês. Porra. Foi um grande privilégio estar aqui com vocês. Aprendi muito. O privilégio é todo nosso. Obrigado, viu? Valeu. Sou seu fã? Obrigado. Sou seu fã. Cara, obrigado, querido. Obrigado. Gente, olha, eu tenho certeza que você gostou. Você adorou aí esse episódio. E peço para você continuar aqui conosco aqui, ó, sempre convidados muito especiais. Muito especiais. Bate-papos também sempre especiais. Então, e você, que para nós também é muito especial, cada um de vocês, tá certo? Olha, meu muitíssimo obrigado e fica aqui. Vem aí o próximo episódio, né? Sempre com gente boa aqui. Eu espero contar com você sempre com a sua audiência. Até a próxima. Valeu!